Veja agora como é que Silvio conheceu Manuel de Nóbrega e como fez o primeiro teste de locutor para a Rádio Nacional em São Paulo. Eu trabalhava como locutor lá em Niterói. E o Fernando, irmão do Nóbrega, ele trabalhava como locutor também, junto comigo. Eu lia um texto, Coca-Cola é melhor e tal, ele lia outro. Aí um dia eu perguntei para ele, disse para ele que eu ia a São Paulo. Eu vou a São Paulo, semana que vem, sei lá, um dia. Quando você for a São Paulo, você procura o meu irmão, o Manuel de Nóbrega. E eu tinha uma carta para entregar ao Manuel de Nóbrega. Mas eu não sei por que razão eu não quis entregar a carta, não, porque coincidentemente se realizava na Rádio Nacional um teste para locutores. A Rádio Nacional precisava de um locutor porque o que estava trabalhando ia se casar, ia para Caxambu, cuidar dos seus afazeres. Eu então fiz um teste e depois de terem sido testados 40 ou 50 candidatos de São Paulo, eu consegui um contrato de 3 meses de experiência para ver se a Rádio Nacional me aceitava e se eu aceitava a Rádio Nacional. Depois eu contei isso ao Nóbrega. E quando eu vejo todos vocês olhando para mim, é claro que não eram tantas pessoas naquela época, mas alguns colegas meus de rádio se reuniram na técnica e assistiram ao meu teste de locutor. E alguns até disseram, pode ser que o garoto vá bem. Depois eu entrei para a rádio sem conhecer o Nóbrega, porque eu conheci o irmão dele lá em Niterói. Mas eu não me comuniquei com ele depois de estar trabalhando na Rádio Nacional, das 6 horas da manhã até as 8, que era o meu horário, eu abria a estação. Depois eu passei de 9 às 11h30, o Nóbrega entrava ao meio-dia, e quando faltava o locutor do meio-dia, eu era obrigado a substituir, porque era como no quartel. A gente só ia embora quando chegava a sentinela. Então o Nóbrega olhou para mim quando o Vitor Costa, o saudoso Vitor Costa, pediu a ele que escolhesse um novo animador, um novo locutor. Ele disse, não, eu acho que esse rapaz vai bem. Eu tenho a impressão que ele tem desembaraço, eu tenho a impressão que ele vai se conduzir bem, não há necessidade de nós arranjarmos um outro locutor. Então o Nóbrega acreditou em mim. E eu, sinceramente, naquela época, eu não sabia até onde eu ia chegar, não. Eu estava fazendo 3 meses de experiência, precisava voltar para o Rio. Mas acabei ficando em São Paulo. E acabei fazendo a minha vida em São Paulo. E acabei fazendo tanta coisa que eu nem estava pensando em fazer. Você acompanhou o Silvio dizendo que no teste tinham mais de 40 pessoas, né? Neste teste, em que ele foi aprovado para ficar apenas 3 meses na Rádio Nacional, ele ganhou praticamente um concurso em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou Chico Anísio e em terceiro lugar ficou Fernanda Montenegro. Para você ter uma ideia do nível do que eram os testes para ser locutores de rádio naquela época, não é? E tem uma história muito curiosa do Silvio, porque diz que o Silvio ele narrava os comerciais para a televisão como locutor inicialmente antes, né? E disse que quando ele terminava com a voz do Silvio, sempre foi muito bonita e muito imponente. E ele era o único, porque eles faziam isso ao vivo na época. Era como se fosse um merchandising de programa. O Silvio entrava num cantinho lá só com a voz dele e fazia a locução do comercial. E o público aplaudia o Silvio. Então esse já foi o primeiro contato que ele teve com a plateia, não é? E a partir dali é que ele era muito tímido e ele ficava muito vermelho na época. Então por isso que o Manuel deu a ele o apelido de o Peru que fala. E você já deve ter ouvido essa história com relação ao apelido, mas surgiu inicialmente com essa história do Silvio gravar, ou melhor, fazer ao vivo as locuções dos comerciais e ser aplaudido pelo auditório, o que era totalmente novo na época, porque era um comercial, ninguém tinha que aplaudir nada porque não era uma atração do programa de auditório que estava sendo transmitido na época. Mas o Silvio, com todo o talento dele, com o carisma que ele tinha, com a imponência da voz, com essa voz única do Silvio Santos, ele conseguia tirar aplausos do auditório antes mesmo dele estar na televisão narrando comerciais de TV.